Um guia. Mensagem pregada pelo irmão William Marham Branham no Tabernáculo Branham em 14 de outubro de 1962 em Jeffersonville, Indiana, USA. And how can we be today when people deny these truths? Então, como podemos estar hoje quando as pessoas negam estas verdades? When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine, because they had the same guide. Quando Pedro ensinou o que ele fez sobre o modo que a igreja estava para ser colocada em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. God isn't going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west. He's going to keep you together. O guia não levará um para este lado e o outro para aquele lado, e mandará um para o leste e o outro para o oeste. Ele vai vos conservar juntos. If we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one. If we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. E se nós simplesmente permitirmos que o Espírito Santo nos conserve juntos, nós seremos um. Se simplesmente não deixarmos que o diabo nos puxe para o caminho errado, nós estaremos num só coração, numa mente, num acordo, através de um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará em toda a verdade. But you got to follow your guide. Yes, sir. Isso é correto. Mas você tem que seguir o seu guia. Sim, Senhor. Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man. Veja, Nicodemos. Ele precisava de um guia, embora ele fosse um homem inteligente. He was a teacher, about 80 years old. Ele era um ensinador com cerca de 80 anos de idade. The Pharisees are the Sanhedrin courts, the council, ministerial association. Ele era dos fariseus, ou da corte do Sinédrio, do concílio da associação ministerial. Their greatest man, a teacher in Israel, a master at it. Ele era um de seus maiores homens, um mestre em Israel, um mestre nisto. Think, a master teacher. Pense, um mestre ensinador. Yes, he knows the laws, but when it comes to being born again, he needed a guide. Sim, ele conhecia as leis, mas quando aconteceu dele ter que nascer de novo, ele precisava de um guia. He was hungering for it. He knew there had to be something different. Ele estava faminto por isto. Ele sabia que ali tinha que haver algo diferente. Expression to Christ that night proved it. It proved also the feeling of the rest of them, but none of them had the very audacity that he had. Sua expressão para Cristo naquela noite provou isto. Isto foi provado, o sentimento do restante deles, mas nenhum deles tinha a mesma audácia que ele teve. None of them that could come up there and do what he did. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali em cima e fazer o que ele fez. You know, people condemned Nicodemus for coming by night. Você sabe, as pessoas condenaram Nicodemos por ter ido à noite. He arrived. I know some people won't even start day or night. But he got there, and he needed a guide. And he said, Master, we from the Sanhedrin court. Ele chegou ali. Ele chegou. Eu conheço pessoas que nem mesmo começam, nem de dia nem de noite. Mas ele chegou ali, e ele precisava de um guia, e ele disse, Mestre, nós da corte do Sinédrio, Know that your teacher come from God. nós sabemos que tu és um ensinador vindo de Deus. He was a vindicator. Porque ele sabia disto. See, he wanted to know what this new birth meant, and he went to the right one, because God had vindicated that this was his guide. Jesus. Ele era vindicado. Vem, ele queria saber o que significava este novo nascimento e ele foi diretamente ao que era certo, porque Deus havia vindicado que este era seu guia, Jesus. Master, we know that our teacher comes from God, because no man can do the things that you do, lest God be with him. Veja o que ele disse. Mestre, nós sabemos que tu és o ensinador, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. It was a vindication there.
that there was a living God inside of him. Isto era uma vindicação ali, que ali havia um Deus vivo dentro dele. What he testified, not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me. O que ele testificou, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Verily I say unto you, the Son can do nothing in himself. Verdadeiramente vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, Sees the Father doing. mas o que ele vê o Pai fazendo, Son likewise. da mesma forma faz o filho. Worketh and I worketh hitherto. O Pai trabalhou e aqui trabalho. For God showed him what to do, and he went and just acted it out. He didn't do anything until God told him to do it. Amen. Em outras palavras, Deus lhe mostrou o que fazer, e ele saiu e apenas colocou aquilo em ação. Ele nada fez até que Deus lhe disse para fazê-lo. Amém. The real frank facts of it. Estes são os verdadeiros fatos sinceros disto. Move and wait till the Spirit moved us to do it. Se apenas movêssemos e esperássemos quando o Espírito nos levasse a fazer aquilo, And then be so completely lost in Christ that he don't have to shove you around like he does me. é isto. E então estaríamos completamente absortos em Cristo, que Ele não teria que te impulsionar por aí como Ele faz comigo. First little nod of his head, you're ready, and nothing's going to stop you. Mas o primeiro sinalzinho com sua cabeça, você estaria pronto e nada te barraria, Know that it's the will of God. porque você saberia que isto é a vontade de Deus. He needed a guide. Ele precisava de um guia, Was a vindicated guide. e ele era um guia vindicado. He could be led by this guide because he knew this guide was inspired of God. Ele podia ser dirigido por este guia porque ele sabia que este guia era inspirado por Deus. He knew that the traditions that he had served, maybe it was the Pharisees, Sadducees, and whatever more, Ele sabia que as tradições que ele havia servido, talvez pelos fariseus, saduceus e seja o que fosse, those creeds all along and seen nothing happen. ele tinha servido aqueles credos por todo o tempo e nada viu acontecer. Here comes a man on the scene saying that he is a promised Messiah of the Bible. Porém, aqui entrou um homem em cena dizendo que ele é o Messias prometido da Bíblia. Then he turns around and does the very works of God. Então ele volta e faz as próprias obras de Deus. He said, if I don't do the works of my Father, then don't believe me. Jesus disse, se não faço as obras do meu Pai, então não creio em mim. But if you can't believe me, be the very works that I do, for they testify of me. Mas se não podem crer em mim, creiam nas próprias obras que faço, pois elas testificam de mim. Then no wonder Nicodemus could say, Master, we know you're a teacher come from God. Então não é de se admirar que Nicodemos dissesse, mestre, nós sabemos que tu és um ensinador que veio de Deus, Man can do the things that you do without God being with him. pois ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem Deus estar com ele. He needed a guide, Vem, ele precisava de um guia, the master of the thing, embora ele fosse o mestre da coisa. master of his church. Ele era o mestre de sua igreja. Had dignity. Ele tinha dignidade. He had prominent places, and he was a great man. E ele tinha posições notórias. E ele era um grande homem. No doubt respect from all the people to the country. Sem dúvida, respeitado por todos na nação. Come to being born again, he needed a guide. Mas quando foi dito a respeito de nascer de novo, ele precisava de um guia. So do we. We needed a guide. Do mesmo modo, nós precisamos de um guia. He was a great man, an honorable man. Cornélio, ele era um grande homem, um homem honrado. In churches, he respected the Jews because he knew that their religion was right. Ele construiu igrejas. Ele respeitou os judeus porque ele sabia que sua religião estava certa. And he paid alms. And he prayed every day. But when the Holy Ghost comes, something had been added to the church. He needed a guide.
Ela dava esmolas e orava todo dia, mas quando o Espírito Santo chegou, algo havia sido adicionado na igreja. Ele precisava de um guia. God sent him the Holy Ghost. Deus lhe enviou o Espírito Santo. Sent it in the person of Peter. Ele o enviou na pessoa de Pedro. Peter yet spake these words. The Holy Ghost fell on him. Mas quando Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre ele. He used the guide through Peter. He used it because he guided Cornelius to the right way. Deus usou o guia através de Pedro. Ele usou isto porque ele guiou Cornélio para o caminho certo. While he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles. Enquanto ele ainda falava, o Espírito Santo caiu sobre aqueles gentios. Then he said, can a man forbid water that these should not be baptized? Então ele disse, pode um homem proibir água para que estes não sejam batizados? Still the guide speaking. Vem, o guia continua falando, não Pedro. Not Peter, because that's a bunch of Gentiles. Porque aquele era um grupo de judeus, os gentios, Dirty to him, and he didn't even want to go. But imundos, sujos para ele, e ele nem mesmo queria ir. said, I'm sending you. Porém o guia disse, estou te enviando. Things that you don't think you would do. Você faz coisas que você não acha que faria. God gets completely control. Quando o guia tem controle completo, Let him guide you. quando você deixa que ele te guie. How wonderful it is to be led by the Holy Spirit. Oh, quão maravilhoso é ser guiado pelo Espírito Santo. The guide. Ele é o guia. He spoke to Peter and told him what he must do. Correto. Ele falou através de Pedro e lhe disse o que ele devia fazer. All received the Holy Ghost. He said, we can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning, and they baptized them. Então, quando todos eles receberam o Espírito Santo, ele disse, não podemos proibir água, vendo que estes receberam o Espírito Santo, como fizemos no princípio. In the name of the Lord Jesus. Now, E eles os batizaram no nome do Senhor Jesus. the guide that was in him, didn't Jesus tell him, take no thought what you're going to say? Agora, quem o dirigiu a fazer aquilo? O guia que estava nele. Jesus não lhes disse, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. It's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen. Porque não sois vós quem haveis de falar, é o Pai quem habita em vós. Ele falará. Amém. The eunuch coming down from, O eunuco descendo de Jerusalém. and God had a guide in the world at that time, the Holy Ghost. E Deus tinha um guia no mundo naquele tempo, o Espírito Santo. And down there that's filled with this guide. E ele tinha um homem lá embaixo que estava cheio deste guia. He wasn't even a preacher, he was kind of a deacon like. Ele não era nem mesmo um pregador. Ele era uma espécie de diácono. And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir. E ele estava lá embaixo curando os enfermos, expulsando demônios e causando uma grande agitação. So he was in the city. Havia grande alegria na cidade. The people gathered around him. And the guide said, Ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor. E o guia disse, enough, let's go back this way. já é o suficiente, voltemos deste lado. With his guide. Ele não discutia com seu guia. Don't never dispute your guide's word. Nunca conteste a palavra do seu guia. If you don't, you come up lost. And remember, when you leave him, you're on your own. That's right. So we want to keep close to the guide. Siga-o se você não quiser. Você acabará se perdendo. E recorde, quando você o deixa, você está sozinho. Então, queremos estar perto do guia. So on the road, he said, leave this bunch now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody. Então, no caminho, ele disse, deixe este grupo agora, Filipe, e saia pelo deserto onde não há ninguém. But I'm sending you out there and there'll be somebody. Porém, estou te enviando ali e lá haverá alguém. Out there. Here come a lonesome eunuch. He's a great man to the queen down in Ethiopia. Haverá alguém quando eu te levar para lá.
Aqui vem o eunuco solitário. Ele era um grande homem para a rainha lá na Etiópia. So he was coming down, reading the book of Isaiah. Então ele estava descendo lendo o livro de Isaías. It said, go near the chariot. E o guia disse, aproxime da carruagem. And he said, does thou understand what you read? E ele disse, não compreendes tu o que lestes? How can I understand when there's no man to guide me? Ele disse, como posso compreender quando não há ninguém para me guiar? All right. But Philip had the guide. Amen. Oh, puxa, mas Filipe tinha o guia. Amém. Started from the same scripture and preached to him Christ. Amen. E ele começou da mesma escritura e lhe pregou Cristo. Amém. Guia. Not telling him some creed, he told him about the guide. Christ. Não para lhe dizer algum credo, ele lhe falou sobre o guia, Cristo. And he baptized him out there. E ele o batizou por ali em alguma água. Sure it was. Claro, foi isto. Oh, how I like that. Oh, como gosto disto. When Israel left Egypt for the promised land in Exodus 13:21, Quando Israel saiu do Egito para a terra prometida em Êxodo 13:21, God knew that they had never traveled that way before. Deus sabia que eles nunca tinham viajado daquela forma antes. It was only 40 miles, Era somente 40 milhas. but yet they needed something to go with them. Mas mesmo assim eles precisavam de algo para ir com eles. They'd lose their way. Eles perderiam seu caminho. So God sent them a guide. Exodus 13:21. Então Deus lhes enviou um guia. Êxodo 13:21. Like this. I send my angel before you, the pillar of fire. Algo assim. Envio o meu anjo diante de ti, a coluna de fogo, To keep you in the way. para te guiar no caminho, To guide them to this promised land. para lhes guiar nesta terra prometida. The children of Israel followed that guide. The pillar of fire. E os filhos de Israel seguiram aquele guia. Cloud by day. When it stopped, they Uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. Quando ela parava, eles paravam. when it journeyed, they journeyed. And when he got them close to the land and it wasn't fit to go over, he led them back into the wilderness again. Quando ela movia, eles moviam. E quando ele os aproximou da terra e eles não estavam preparados para atravessar, ele os levou de volta ao deserto outra vez. He wouldn't go with them. Ele não foi com eles. The church today. É isto que é a igreja hoje. Out the long suffering of God today, like it was in the days of Noah, the church had done been gone if it's just corrected and set in order. Sem dúvida que a longanimidade de Deus hoje, como foi nos dias de Noé, a igreja teria ido se ela estivesse correta e colocada em ordem. He has to lead us around and around and around. Porém, ele tem que nos guiar por aí em todas as partes. Little did Israel know when they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down. They got the victory. Moses in the Spirit, singing in the Spirit. Pouco sabia Israel quando eles estavam gritando, vendo os soldados mortos do Egito, os cavalos afogados, as carruagens de Faraó de cabeça para baixo. Eles tinham a vitória. Moisés em espírito, cantando em espírito. Dancing in the Spirit. Miriam dançando em espírito. Israel running up and down the bank, shouting and dancing. E as filhas de Israel correndo de um lado para o outro até a margem, gritando e Only a few dançando. days from milk and honey. Eles estavam somente a poucos dias do leite e mel. Little they know it was 40 years away. Poucos sabiam que eles faltavam 40 anos, Began to grumble against God and the guide. porque eles começaram a murmurar contra Deus e o guia. And we find ourselves the same way. E nós nos encontramos do mesmo modo. I go to Shreveport after here. Eu irei até Shreveport depois daqui. The Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. E o Espírito Santo caiu no dia de Ação de Graças, há 50 anos atrás, em Louisiana. Thanksgiving Day. How No dia de Ação de Graças. just fell since that time. Como tem se sentido a igreja desde aquele tempo?
Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church? Você sabe que a Igreja Católica Romana, no seu princípio, era a Igreja Pentecostal? That's the truth. Esta é a verdade. That's right. Isso é certo. Pentecostal church. But the starchy, dignitaries, Foi a Igreja Pentecostal, porém os dignatários formais começaram a entrar e a mudar. get in and change the scriptures of God to their traditions, E as Escrituras de Deus para suas tradições. good dogmas, and so forth. Look what they got now. Not a speck of scripture in any of it. Adicionando nela dogmas e demais coisas. E vejam o que eles possuem agora. Nem um pedacinho da Escritura em nada disto. They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost. Eles substituíram algo por algo mais, um pedaço de pão pelo Espírito Santo. They substituted sprinkling for immersing. Eles substituíram a aspersão pela imersão. Substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ. Eles substituíram Pai, Filho e Espírito Santo por o Senhor Jesus Cristo. They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away. Eles substituíram todos estes grandes oráculos de Deus que nos foram dados e eles estão longe, bem longe, bem longe Way away from the scriptural doctrine. da doutrina escriturística. And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago, and if it stands another 200 years, it'll be farther away than the Catholic Church is. E o Pentecoste caiu em Louisiana há 50 anos atrás, e se isso durar outros 200 anos, isto estará mais longe do que a Igreja Católica está, se isto continuar caindo da maneira que tem caído nestes últimos 50 anos. Falling the way it has these past 50 years. Because they're just adding to it all the time. Porque eles estão simplesmente adicionando a isto o tempo todo, constantemente. The old-fashioned preachers is gone. Os velhos pregadores antiquados já não existem. Never hear of one. As reuniões nas ruas, você nunca ouve de uma. We got a bunch of Hollywood added to it. Tudo que temos é uma porção de Hollywood adicionando a isto. Women wearing shorts painted up and everything else calling themselves Christians. Mulheres de cabelos cortados usando shorts, pintura e tudo mais, chamando a si mesmas de cristãs. Some little Ricky with a guitar running up and down the place, and woman with a dress on so tight like a skin wiener with the skin on the outside almost shaking around up on the platform, running down. Há algum pequeno Ricky com uma guitarra correndo de um lado para o outro e as mulheres com os vestidos tão justos como igual a uma salsicha descascada com a pele de todo lado, quase se sacudindo na plataforma. Dancing with earbobs hanging down, and one of these here new lady of the land haircuts, then call itself Christianity. What we need. Correndo de um lado para o outro na plataforma, dançando com brincos pendurados e um destes cortes de cabelos novos de mulher mundana, então chamarem a si mesmas de cristãs. God said, scalding religion that will scald that worldliness out of the church. O que precisamos é de uma antiquada religião escaldante enviada por Deus, que escaldará o mundanismo para fora da igreja. We need to come back to the Holy Ghost and fire, back to the thing that burns out the dross, brings the old-fashioned preaching back. Precisamos voltar para o Espírito Santo e fogo de volta à coisa que queimará a escória, trazendo a antiquada pregação de volta. High and hell hot, gun barrel straight. We need that kind of preaching, but you do it today, your congregation will vote you out. Deixando o céu mais alto e o inferno mais quente e o cano da espingarda na posição certa, nós precisamos desse tipo de pregação. Faça você isto hoje, a sua congregação fará uma votação te tirando para fora. Sometimes good preachers are led astray by their congregations. E às vezes bons pregadores são desviados por suas congregações. Have no denomination. Esta é a razão pela qual eu não tenho denominação. One headquarters, that's from heaven. Wherever he sends out, I go. Eu tenho um quartel-general. Este é do céu. Seja onde for que ele enviar, eu irei. As I say, we don't want no denomination. This Seja o que ele disser, eu digo, nós não queremos denominação. denomination, you've lost your pastor right there.
Se esta igreja alguma vez falar sobre denominação, você perderá seu pastor imediatamente. Hang around it not 5 minutes. Eu não ficaria por aqui nem por 5 minutos. Every church that ever not denominated went to the seed and tell me one that didn't and tell me one ever rose again. Cada igreja que se denominou voltou à semente, e mostre-me uma que não, e mostre-me uma que cresceu outra vez. The Holy Spirit is sent to lead the church, not some group of men. The Holy Spirit is all wisdom. Man gets starchy, indifferent. O Espírito Santo é enviado para dirigir a igreja, não algum grupo de homem. O Espírito Santo é toda a sabedoria. O homem se torna formal e indiferente. God told them that He'd send him a guide, He'd lead him the way. Deus lhes disse que ele lhes enviaria um guia, ele os guiaria no caminho. As long as they followed that pillar of fire, that was all right. He led them up to the promised land gate, and then that's as far as He is to go. Desde que eles seguissem aquela coluna de fogo, eles estariam bem. Ele os dirigiu até o portão da terra prometida, e então ali era até onde ele iria. That great warrior. Remember the day that He told him, sanctify yourself? The third day God's going to open up Jordan down here and we're going across. Então Josué, aquele grande guerreiro, recorde do dia em que ele lhes disse, santificai-vos no terceiro dia. Deus abrirá o portão aqui embaixo e nós vamos atravessá-lo. That's what He said. I like this in the scripture. He said, stay close behind the ark, for you've not passed this way before. Agora, observe o que ele disse. Eu gosto disso. Na Escritura, ele disse, fique perto atrás da arca, pois não passaram por este caminho antes. If there was a time that the Christian church ought to examine itself, is right now. E, irmão, se alguma vez houve um tempo em que a igreja cristã deveria examinar a si mesma, este é o momento. We're right now where this great meeting is going on in Rome right now. Differences are being made. The confederation of churches, when all these denominations are confederated together to form the image of the beast, just exactly what the Bible says, and you know what we said this morning in the messages? Estamos neste momento onde esta grande reunião está acontecendo em Roma neste momento. Controvérsias estão sendo feitas, a confederação de igrejas, quando todas estas denominações se alinharem para formarem a imagem da besta, exatamente o que a Bíblia diz. E você sabe o que dissemos nesta manhã nas mensagens. Here we are, right, everything right at the door, and people still following after creed. You better. E aqui estamos, tudo bem à porta, e as pessoas continuam seguindo credos. And the word will lead you across, because the word is Christ, and Christ is the God, and God is the Holy Ghost. É melhor você permanecer atrás da palavra, a palavra te guiará, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Stay behind the word. Fique atrás da palavra. Stay with that guide. Ó, sim, Senhor, fique com o guia. You're right behind it. Don't get in front of it. You stay behind it. Fique bem atrás dela, não fique na frente dela, fique atrás dela. Lead you, don't you lead it. You let it go. Joshua said, now you've never passed this way before. You know nothing about the road. Deixe isto te guiar, não guie isto, você deixe isto prosseguir. Josué disse, agora você nunca passou por este caminho antes. Você nada conhece sobre o caminho. That's the trouble today. You don't need no guide to guide you down the Broadway. Este é o problema.